Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Eu sou a Esther Albertini, historiadora e multiplicadora das disciplinas de Ciências Humanas, Empreendedorismo, Educação Financeira e Desenvolvimento Pessoal. Sejam bem-vindos ao Era Uma Vez Uma Aprendiz. Vocês podem ouvir o podcast no Anchor FM, no Spotify e no Google Podcast. O podcast também está disponível no canal do YouTube Era Uma Vez Uma Aprendiz. Fiquem agora com a reprise da aula A Psicologia das Massas num Discurso de Dominação. Bom dia, gente. Boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês forem ouvir essa audioexplicação. Nós vamos dar continuidade à série Psicologia das Massas. E agora vai ser o slide, A Psicologia das Massas no Discurso da Dominação, por Cleusa Maria de Oliveira Bueno. Perdão, gente, aqui houve uma falha técnica aqui. Mas como a teorização dos discursos como forma de laço social podem lançar alguma luz sobre essa questão? Uma tese central de Freud nesse texto é de que é o amor que faz a ligação nos grupos humanos, tanto nos membros entre si como o líder, assegurando a solidariedade. O amor alimentado por idealizações que desencadeiam o processo de identificação, ou seja, o grupo de indivíduos tem em comum o mesmo objeto no lugar do seu ideal de eu. Freud também disse no texto, relembrando Totem e Tabu, que o que primeiro aparece é o ódio. Ódio ao pai, que culmina no seu assassinato, enquanto a Irmandade reforça os seus laços. Então, aqui, o que ela está querendo dizer é que as uniões elas se baseiam no amor. Porém, né, o primeiro passo que aparece, o primeiro que aparece no Totem Tabu é o ódio. Ódio ao pai que culmina o assassinato, quanto a Irmandade que reforça o seu laço. Ou seja, de qualquer forma, tudo quanto é tipo de autoridade, né, então é uma projeção não só do seu pai inicialmente, né, ou de qualquer figura que represente o pai, ou que tenha cumprido a função paterna, né? No caso, esse conceito de função materna e função paterna, aí já é o conceito de Jacques Lacan, né? Que, no caso, que função materna e função paterna, independentemente de gênero e orientação sexual ou romântica, qualquer pessoa pode exercer. E, assim, primariamente, quem representa o lado da emoção seria mais a mulher, e o homem seria a parte mais racional, a parte mais lógica, né? Então, querendo ou não, eu também, em outras turmas eu também estava explicando o conceito de ambivalência, que é quando as pessoas elas têm dois sentimentos ao mesmo tempo. Então, essa questão, tanto é que vários psicanalistas falam amor-ódio. O que é esse amor-ódio? Quando a pessoa ela sente amor, mas ao mesmo tempo ela sente ódio. Então, ela fica dividida entre os dois sentimentos, né? Então, de qualquer forma, a mulher, idealmente, ela representa o lado emocional
e o homem ele representa o lado racional. Então, quando se fala de totem tabu, né, que é uma das primeiras representações que aparecem nesse totem é exatamente o pai, né, e o ódio que a pessoa ela sente do pai, né, e acaba projetando em qualquer figura de autoridade. Para Freud, a massa seria a revivência da horda primitiva e o pai é o primeiro líder narcisista que não amava ninguém, um líder temido mesmo assim, um ideal de massa. Então, nesse caso, né, quando se fala de narcisismo, né, inicialmente seria o narcisismo primário, né? O que seria esse narcisismo primário? Quando cada indivíduo ele volta a atenção para si, mas só que é de forma saudável. Então, ele vai cuidar de si mesmo para que ele possa cuidar do outro, para que ele possa cuidar do próximo, né? É, Aí, quando é o narcisismo de transtorno de personalidade, é quando esse narcisismo primário ele acaba se tornando disfuncional, né? Aí já deixa de ser um narcisismo primário, né? Que é exatamente quando o indivíduo ele acaba fazendo as coisas só para si, né? Então ele cuida de seus interesses em detrimento do outro, em detrimento do próximo. Pós 2009, página 190, lembra que Lacan procurou desfazer essa ligação entre o pai da ordem e o ideal do eu, já que o ideal do eu estaria referido ao traço unário, seria unitário, traço da diferença enquanto o pai é primevo, né, que é o primeiro, primário, seria aquele um, né, de uniano, né, o único, que faz a exceção à castração, né? Então, esse conceito de castração significa quando qualquer pessoa ou autoridade ela ela acaba, digamos assim, não é privando o outro, mostrando que existem outras coisas, né? Geralmente, é, na questão do complexo de Édipo, quando a criança ela se volta para, no caso, ela recebe os cuidados maternos, aí no caso vem o pai, ou então não sou o pai, mas também o mundo, né, o trabalho, né, mostrar para essa criança que a mãe ela tem outros interesses, né? Quer dizer, não só o trabalho, mas também a escola em si, né? Então, é a hora que, digamos assim, corta, entre aspas, esse relacionamento com a mãe, esse relacionamento até simbiótico com a mãe, né? Então, é a hora que vem que o mundo ele traz aquele corte, né? Então a castração é basicamente aquele corte, né, para separação daquilo que é simbiótico, daquilo que está junto, grudado, né? Então é aquela parte que vai desgrudar, né, que vai fazer o corte e a separação. Isso também implica em conceber que a massa tem, então, um lado de caráter de um todo, de algo que funciona como o corpo, nesse caso, fundada pela exceção do pai e do outro, e do ideal do eu e da ordem do não todo, né? Então, esse ideal do eu é quando
a pessoa ela começa a se idealizar, a ver, então eu devo ser de tal forma, eu devo fazer isso, aquilo outro. Só que aí vem a realidade, né, e mostra que não é bem assim, né? Então, querendo ou não, essa realidade castradora também, né? Essa realidade que vai separar o eu ideal eu, do eu real. É basicamente esse conceito do expectativa versus realidade, né? Que então é quando a pessoa ela coloca muitas expectativas, né? Ela cria muitas expectativas em relação a si mesma, mas aí a realidade é totalmente diferente, né? Então essa questão do ideal do eu sintetizando, é basicamente expectativa versus realidade de mim mesmo. Partindo da psicologia das massas, de Freud, o que os indivíduos da massa compartilham é a ilusão de serem amados ou barra odiados pelo líder, justamente esse que não ama ninguém. O pai mítico, como figura de exceção, no caso, ao menos um que pode se aproveitar substituindo com a divinização pelos deuses, aplicam assim o anseio dos homens por uma proteção diante da impotência e do desamparo. Então, isso significa, né, que, no caso, aí as pessoas, quer dizer, quando as pessoas elas são amadas e ao mesmo tempo odiadas, né, pelo líder, nesse caso, o líder, vamos colocar um chefe de Estado. No caso, ele ama, entre aspas, né, a população, porque que a população o elege, né, o prestigia, mas ao mesmo tempo os odeiam, por quê? Porque ele está mais centrado em si mesmo, né? Então ele não está interessado em olhar para o interesse da população, do povo como um todo, né? Então, a hora que acontece esse ódio, né, entre aspas, significa que o povo é apenas um detalhe, né? Então, o povo, é aquele povo excluído e. Perdão, gente, que houve uma falha técnica no notebook. Mas, assim, o povo, ele. Quer dizer, então, querendo ou não, para o líder, o povo é apenas um detalhe. Por quê? Porque o que vai interessar são apenas tudo o que diz respeito a ele, a sua própria pessoa, aos seus próprios interesses. E a nação, ela fica de lado, a nação, o povo, ficam de lado, e o que eles têm o que não só o chefe de Estado, mas também parlamentares e senadores acabam criando leis e aprovando exatamente para aprovar um mínimo, né, do que uma nação necessita. Então, no caso, esse pai mítico é exatamente no caso, seria as pessoas projetando, né, o pai, o pai deles no chefe de Estado, né? É por isso que, como, por exemplo, o Getúlio Vargas, na nossa história, ele foi conhecido como o pai dos pobres, entre aspas, por quê? Porque ele foi a partir do governo dele que surgiu a CLT,
né? E também os sindicatos, eles começaram a ter voz. Então, foi a partir dali que ele começou a atender aos interesses da população. Mas assim, lembram, no começo do primeiro bimestre, que eu tinha falado sobre a dinâmica de poder, que tanto é que o Getúlio Vargas, entre outros, no Ocidente, eles entram na dominância indireta, que é exatamente aquele líder carismático que ele acaba se aproveitando da vulnerabilidade da população, né? E é quando a população também se divide em dois grupos, né? O fanático, né? Que ele vai fazer a defesa do líder, e os seguidores que vão angariar mais seguidores e capital, né? E esses seguidores é a parte frágil, né? E que o líder vai se aproveitar deles, vai se aproveitar da vulnerabilidade deles para poder se promover. E a população, por sua vez, que no caso ela está impotente, desamparada, está frágil, está vulnerável, então o que, que ela busca nesses líderes? Né? Ela busca a proteção, né, e o amparo que ela não teve do seu pai inicialmente. Né? Às vezes são pessoas que nem conhecem o pai, ou então se conhecem, no caso, os pais eles foram ausentes, ou então o que acontece também nesse desamparo é a hora que eles viram qual é a sua real função aqui na Terra diante de seus familiares. Então, que a partir daí que eles não têm um amparo. Então, é a hora que eles vão não só projetar, como também desejar esse amparo e acabar projetando nesses líderes. Freud, ao fundar um pai na origem, um pai primitivo, é a própria figura de um possível desprazer, entre aspas, o qual, uma vez morto, subside enquanto função simbólica na cultura, o faz numa perspectiva histórica do processo de subjetivação, numa construção a posteriori. O pai primitivo que ressurge nos deuses é um pai imaginado que volta a ser invocado sempre que há fracasso dos pais na realidade, ou do que pode sustentar valores fálicos na cultura. Então, nesse caso, ele está falando exatamente dessa projeção do pai em alguma outra figura de autoridade, e ao mesmo tempo dessa impotência e desse desamparo. Freud toma a religião na referência cristã judaica, que forma as leis se introduz em nome da promessa de amor, proteção, mas também é sob a ameaça do castigo e da maldição de um Deus Pai, Criador de todos. Os exemplos de massas artificiais buscados por Freud no exército e na igreja dizem de universos com regras estabelecidas, com um lugar definido para líderes, chefes, guias, figuras de autoridade que poderiam pensar serem mais encarnações de mestres.
Então, como para Freud, como referência a as religiões cristão-judaicas, né? Aí nesse caso ele coloca projeta aquela não só aquela figura de pai, né, como também de autoridade, como aquela responsável por criar leis, né, e no caso colocar sanções punitivas para aqueles que descumprem as leis. Então essas leis como uma forma de organizar uma sociedade. Então, não só leis, como também regras, que é exatamente para organizar não só a sociedade, como também um ambiente. E a partir do momento que essas regras, essas leis, elas são descumpridas, então há uma punição, né? Haveria uma punição, né? Então, seria basicamente isso, né? Essa função de autoridade. A Psicologia das Massas e a Análise do Eu, de 1921, é um texto no qual Freud não põe em causa o amor como faz na denegação de 1925. Quando fala de Eros como unificante da negação como possibilidade de separação. No caso, assim, Eros seria a figura, seria na mitologia de grega, perdão, na mitologia grega é uma referência não só a figura do amor, mas também uma figura de hedonismo. Já tinha trazido a pulsão de morte, né, que no caso seria a representação de Thanatos, mais além do princípio do prazer, né, antevendo a noção de desprazer que Lacan desenvolve. Perdão, gente, carro e avião passando ao mesmo tempo. Já tinha trazido a pulsão de morte, que no caso seria a representação do deus Tânato, da mitologia grega, no mais além do princípio do prazer de 1920, antevendo a noção de gozo, né, melhor, de desprazer, que Lacan desenvolve depois, mas ainda não a leva em conta nesse texto. Podemos considerar que em Psicologia das Massas e Análise do Eu, Freud se vira como pode com as ferramentas teóricas forjadas por ele até então para analisar os fenômenos sociais do tempo. Então, essa questão no caso, pulsão de vida, que talvez fosse, talvez não, que é representada por Eros, né, que é o deus do hedonismo, do prazer, e a pulsão de morte é representada por deus Thanatos, né, que é o deus da morte. Como arriscar uma leitura da psicologia das massas a partir das contribuições de Lacan com a teoria dos discursos mais precisos nos discursos de dominação? Os discursos do mestre, do universitário, do capitalista, por aquilo que confessam querer dominar, por sua estruturação, podem ser considerados discursos da dominação. São discursos dominantes ou discursos da dominação, os discursos em que o comando do significante mestre está do lado do sujeito, seja como agente ou verdade. O que domina como poder ou como saber. A dominação também tem a ver com o lugar que
o sujeito ocupa e sua relação com o outro. São as diferentes posições desses elementos que podem nos ajudar na consideração dos fenômenos sociais ao longo do tempo. Como arriscar uma leitura da psicologia das massas a partir. Ai, eu acho que eu repeti o slide, perdão. A referência religiosa foi determinante nos modos de subjetivação até a modernidade. Quando a ciência deu ao seu mestre o outro estatuto e a verdade do campo divino é substituída pelo campo humano do saber. Com a ciência moderna inaugurada por Descartes, o mestre subside já não só como figura imaginária, que até pode coincidir com algum pai ideal, mas enquanto o outro simbólico como aquele que está morto e corresponde à função significante. Então, aqui novamente está falando sobre a projeção de figura do pai em qualquer figura de autoridade, ou seja, a pessoa ela acaba vendo em alguma figura de autoridade o pai, né, e ele busca nessas figuras de autoridade a proteção, o amparo, que eles não tiveram com os pais dele, ou então esse teve, para ele não foi suficiente. Podemos fazer uma ficção teórica de que a modernidade, com o avanço do pensamento, da filosofia e da ciência, produziu o discurso do mestre, do senhor, discurso que se impõe como vontade de domínio, na ilusão de constituir um discurso unificante, totalizante, recalcando a verdade da castração e a inevitável perda resultante da denúncia do desprazer. Então, né, nesse caso, esse conceito de recalque, né, não é aquele recalque de chamar a pessoa de invejosa, tipo, daquele conceito distorcido pela funkeira Valesca, né, quando ela fez o beijo no ombro pro recalque das inimigas. Não é nada disso aí, né, muito pelo contrário. O recalque, na verdade, seria como se fosse a repressão, quando você reprime, entre aspas, algum sentimento ou algumas coisas e acabam indo para o seu inconsciente. E às vezes involuntariamente, em algum momento que você não espera, eles podem retornar, mas sempre é aquela coisa que você deixa lá guardada em um canto que você não quer lembrar, não quer falar, então você acaba reprimindo. Esse que é o verdadeiro significado do recalque. Por um bom tempo, o laço civilizador chamado discurso do mestre, caracterizado pela dominância manifestada do mestre, do significante do mestre, de uma palavra que dá um norte e organiza, foi dominante e estruturou o laço social de determinada maneira, garantindo como um conjunto de regras e, de alguma forma, a coesão social. No entanto, o mesmo laço que ordena é um laço social que, no engano da totalidade, em um grau extremo, pode permitir o totalitarismo. Isso se dá nos momentos em que a sede de um pai primitivo reedita a imaginarização e engendra encarnações, onde Hitler, Stalin e tantos outros
acabaram surgindo. A ânsia por um pai mestre que dê a resposta, que tenha certezas, indique o caminho, é próprio do neurótico. O problema é quando esse lugar é ocupado por alguém que se confunde com o ideal que representa, que encarna o mestre, como é o caso do paranoico, arrastando consigo massas e compartilhar seus delírios de ciúmes, traição e a temer golpes e conspirações. Bom, primeiro de tudo, quando se fala de neurose, quer dizer, popularmente, quando se fala de neurótico, as pessoas elas confundem com transtorno explosivo intermitente, né? Que seria aquele pavio curto, que é uma coisa que não tem nada a ver. Neurose não tem nada a ver com pessoa que tem pavio curto, muito pelo contrário. É aquela aquelas pessoas que têm, digamos assim, uma obsessão, entre aspas, pelo corpo, né, que no caso seria correspondente ao histérico, né, o obsessivo é aquela pessoa que tem obsessão por qualquer coisa, ela fica, não é bem cismada, mas ela tem uma certa obsessão por algumas coisas. E o fóbico é aquela pessoa que ela tem medo de algumas coisas, né? Então, isso não tem nada a ver com transtorno explosivo intermitente, que, em síntese, esse transtorno explosivo intermitente é a pessoa que tem pavio curto, uma pessoa que explode por qualquer coisa. Aí, essa questão da paranoia, que não tem nada a ver com a neurose, que, aliás, já é algo bem mais grave do que a neurose. Então, essa paranoia é quando a pessoa ela, tem delírios ou alucinações. No caso, pode ser delírio de grandeza, que quando a pessoa ela, começa a se achar muito, né? Dizer que, ai, que eu sou rico, milionário, que eu vou ganhar muito dinheiro, que não sei o quê, né? Então, e no fim acaba não realizando nada, né? Isso que é o delírio de grandeza, né? Em síntese, né? Tem, no caso, delírio de ciúmes ou traição, né? No caso, a pessoa ela começa a ter aquele ciúmes excessivo, né? Mas também tem uma outra variante dos ciúmes, que é o ciúme retroativo, que é ciúmes de relacionamentos anteriores, né, com outro, e com isso ela passa a temer traições, golpes, né, e conspirações também. No caso, essa questão aí da conspiração. Será que o outro está tramando alguma coisa, né, comigo? Então, mas assim, no caso da questão do poder, então, esses líderes, eles precisam, de qualquer forma, criar um inimigo, né, para poder colocar medo nas pessoas e mantê-las cativas, né? Então, no caso do Hitler, por exemplo, qual era o inimigo dele? Eram os judeus, né? O do Stalin, qual que era o inimigo dele? Né? Seria o capitalismo. Então, de qualquer forma, o problema desses líderes carismáticos é que para poder manter a população cativa, né, então eles têm que criar um inimigo para poder criar aquele clima de terror e fazer as pessoas terem pânico, né? Criar aquele pânico, né? Então, no fim, eles acabam sendo
aquele agente do caos, né? Que é exatamente aquela pessoa que planta o terror, né? E mantém a massa com medo. Mas, via de regra, pode-se pensar que no discurso do mestre há espaço para o líder, né, seja ele de qualquer natureza ou valor social. As massas artificiais descritas por Freud parecem ser estruturadas segundo a lógica do mestre. Laço que, em geral, determina as relações sociais e que era o laço social dominante. Embora o saber já viesse alternado por protagonismo no lugar do agente. O próprio Freud, ao mesmo tempo que se produz uma fissura nos ideais de saber totalizantes, com a sua intervenção do inconsciente, a desvelar um sujeito dividido, também busca o reconhecimento na ciência. Mas uma coisa é o que produzindo enquanto instrumento teórico para ler a realidade. A outra são os efeitos da promoção. Então, esse discurso do mestre, né, ou do líder, então, é exatamente quando esse líder ele começa a se aproveitar da vulnerabilidade da população. Então, ele começa a fazer inúmeras promessas vazias, começa a implantar o medo, né, para manter as pessoas ali. Então, quando esse líder ele planta o medo, planta o caos para manter a população cativa, cativa e acolhida, né, entre aspas, né, então exatamente ele tá fazendo aquele nós contra os outros, né, o famoso dividir para conquistar. Então, aqui se você ficar aqui, se você votar em mim, ou se eu for eleito ou nomeado, então eu vou proteger vocês do inimigo que está lá fora. Seja ele alguma etnia, ou então o próprio capitalismo ou o próprio comunismo, não importa. Para esses líderes, sempre tem que ter um inimigo lá fora para que a população, a massa, elas fiquem ali protegidas e acolhidas. Na passagem da modernidade para a pós-modernidade, o discurso do mestre começa a dividir a dominância até ceder espaço para o discurso universitário, laço social organizado pelo saber, mas dessa vez um saber científico subdividido em inúmeras especialidades pela burocracia. Na leitura política dos discursos feitas por Zizek, 2005, ele coloca que o próprio Estado, dirigido pelo saber qualificado da burocracia, emerge um novo mestre. Segundo ele, isso coincide com a passagem do antigo regime pré-revolucionário ao novo mestre pós-revolucionário, que não se admite como o senhor, mas como o servidor do povo. Então, nesse caso, esse mestre ele se coloca como não mais como o senhor, aquele que vai fazer aquela dominância direta, eu mando, vocês obedecem, mas sim como um servidor, uma pessoa servil do povo, que é exatamente
que esse serviço é exatamente esse serviço de proteção e acolhimento, né, que o povo, que a massa esperam desses líderes, e não é obedecer ordens. Então, o que a massa espera desses líderes é exatamente essa proteção e esse acolhimento. Então, é, é o que esses líderes vão fazer, entre aspas, vão prometer, né? Que é exatamente essa proteção e esse acolhimento. A dominância do discurso universitário se acompanha, então, de uma crise de investidura simbólica e de uma diluição da responsabilidade. É, Zizek lembra que Nietzsche que trata a passagem da ética do senhor à moralidade do escravo. O escravo é o termo nietzschiano para o senhor fingido, numa crítica aos novos senhores que não se assumem como tais. Então, significa que esse senhor fingido, né, é exatamente essa pessoa que vai servir a população, né, acolhendo, né, e protegendo. Só que, na verdade, eles não se assumem como tal, porque como dominadores, porque se eles fizerem essa dominância direta, então a população não vai gostar, né, não vai se sentir protegida e acolhida. Muito pelo contrário, elas vão se sentir submissas, desprotegidas e desamparadas. Então, se esses líderes eles se assumirem como eles são, né, autoritários, se eles forem com muita autoridade em cima da população, então a população não vai gostar, porque isso vai lembrar a época dos seus pais, né, originais, né? Por quê? Porque a partir dali eles vão se sentir dominados, a população vai se sentir dominada, desprotegida e desacolhida e só obedecendo ordens, e se não obedecer, serem punidas, serem reprimidas, castradas. No discurso do mestre, a suposição imaginária do falante ser o que diz, o que leva a se comprometer no seu ato. Já no discurso universitário, o falante não assume o que enuncia, não se compromete, enuncia desde uma posição do saber neutro. Então, o mestre pós-moderno se justifica por seu saber, um saber adquirido semblante do que se domina esse discurso e ignora as relações de poder que estão por trás ou por baixo, né? Se um lugar da verdade. S1 é superior ao S2, é o lugar do agente, enquanto o discurso do mestre recalca a divisão do sujeito pela castração. O discurso universitário produz um sujeito castrado ao se dirigir ao outro como objeto. Então, dessa forma, quer dizer, o que está querendo dizer aqui? É que, no caso, querendo ou não, o mestre ele está objetificando as pessoas, ele não tem uma relação em si direta, apesar das suas promessas vazias, né? É uma forma mais simples, né, que ao longo dessa semana também vou, talvez vocês vão entender com o quarto de despejo, né, quando a Carolina Maria de Jesus, ela fala sobre os políticos, né, quando eles vão fazer aquele discurso de viludo, né, o que ela quer dizer com esse discurso de viludo? Primeiro, é o discurso de veludo, né, que esse discurso de veludo quer dizer
aquela fala mansa, tranquila, né, para poder cativar as pessoas, para não trazer aquele medo, não aquela, ao invés daquela fala autoritária, aquela fala alta e grossa, né? Então, quando os políticos eles fazem aquele discurso, falam manso, usam palavras de difícil acesso à população, né? Ou seja, as palavras complicadas, né, que a população de baixa renda, não só ela não tem acesso, como também ela não entende o que o outro fala, né, o que o político fala. Então, ele vai fazer aqueles discursos com uma voz mansa, calma, tranquila, né, vai usar palavras vagas, né, e a hora que também vai fazer as suas promessas vazias, além de prometer segurança e acolhimento proteção, segurança e acolhimento para as pessoas. A maestria deixa de estar associada ao reconhecimento, à autoridade de quem enuncia. A função do valor de verdade que gera consenso e passa a se dar pela legitimidade dos enunciados sujeitos a critérios de comprovação. A ciência não mais fundada na vida divina ou no espírito, cada vez mais trata a informação numa concepção operacional e pragmática gradativamente, vai adquirindo o valor de troca numa submissão ao Estado e ao capital, né? Então, dessa forma, a partir do momento que esses líderes carismáticos, eles usam uma fala mansa, prometendo acolhimento, segurança, proteção para a população. Então, dessa forma, o que eles querem em troca dessa população? Uma submissão ao Estado e ao capital, né? Então, ou seja, então a população em troca de proteção, segurança e acolhimento, então eles vão se submeter ao Estado e também ao capital, ou seja, o capital é a parte financeira também, ao capitalismo, não só o capitalismo, como também ao consumismo em si. No seminário, um dos livros que é dito, que é escrito, né, o seminário 17, né, publicado em 1992, nitidamente situa o discurso universitário como uma nova forma de dominação, interpreta naquele momento de revolta das massas, de estudantes que faziam a revolução como uma demanda de mestre. Não é à toa que o movimento de maio de 1968 tinha nascido dentro das universidades. Então, de qualquer forma, né, as universidades, né, eram a concentração de também movimentos revolucionários, né, a partir do momento que as pessoas elas iam para as universidades estudar, né, mas também elas estavam conscientes politicamente. Então, era de dentro das universidades que nasciam esses movimentos revolucionários. Como pensar a liderança das massas quando, quando da dominância do discurso universitário seria representada por uma figura única?
Ou seria o que Freud antecipou como um ideal coletivo, ao invés do líder? Freud já havia antecipado formações coletivas, diferentemente das analisadas, ao falar daqueles em que o chefe é invisível, é substituído por uma abstração, uma ideia, transformando-se em ideal do eu. Acho que não é o caso do discurso universitário, pois o ideal compartilhado de que fala Freud poderia muito bem corresponder ao discurso do mestre, quando o mestre assim, no lugar do agente, é uma causa, um ideal, enquanto impossível, não deixa de ser a verdade da castração. A posição do mestre, do líder, no discurso universitário mascarada e se apresenta disfarçada, mesmo manifestante a dispensa dos clássicos atributos de um líder. Não sou um senhor, eu estou tão somente como representante de tal ou tal causa. Eu estou apenas mostrando-lhes o que será melhor, pois tais e tais motivos. Então, a partir do momento que o líder ele começa a defender uma causa, é a hora que também começa a cativar as pessoas. Olha, no caso, eu defendo, no caso Getúlio Vargas, por exemplo, né, que defendia a causa trabalhista, né? Então, foi a partir dali que foi aprovada a CLT, né, que é a consolidação das leis trabalhistas, ele começou a dar mais voz aos sindicatos, né? Por quê? Porque a parte da... Porque qual que era a causa do Getúlio Vargas? Era a causa trabalhista. Então, foi a partir do momento que as pessoas, elas aderiram a essa causa porque as pessoas elas estavam trabalhando em condições desumanas, né? Elas não tinham direito a férias, ao no caso, as mulheres elas não tinham direito à licença maternidade, então, a partir do momento que o Getúlio Vargas ele aprovou a CLT, então, os trabalhadores eles começaram a ter mais direitos trabalhistas. Nesse caso, a massa parece ser animada por algo, alguém, indivíduo ou grupo, que se apresenta justificado por um argumento de ordem teórica, ideológica, moral ou religiosa, mas não reconhece o verdadeiro mestre que lhe dirige, ou seja, as verdadeiras relações de poder por trás ou por baixo. A posição daquele que fala ou age a partir da posição do agente no discurso universitário não difere muito da posição perversa. Não se responsabiliza e, como diz, assume uma posição não comprometida de observação ou executor de ordens, é a aparência de neutralidade que cumpre as ordens e não é essa posição perdão, não é essa posição do torturador. Então, de qualquer forma, a população ela está animada, motivada, porque ela anseia por algo, por uma necessidade a ser cumprida. Então, a partir do momento que um líder ou um candidato a líder, ele vem com um discurso a qual é o que a população quer ouvir, o que aquele determinado grupo quer ouvir, então ele fala aquilo que as pessoas querem ouvir. Aí é a hora que a população ela vê que alguma necessidade dela será satisfeita,
Então, ela entra naquele grupo. Como eu estava explicando anteriormente, né, o Getúlio Vargas, ele, ele defendia a causa trabalhista, né? Então, como os trabalhadores, eles ansiavam por melhores condições de trabalho, e por condições mais humanas, né, de trabalho, então eles aderiram à causa do Getúlio Vargas e algumas necessidades deles foram satisfeitas. É, Quinet, o livro dele foi publicado em 2006, liga o discurso universitário ao ato perverso na medida em que toma o outro como objeto de desprazer. O estudante, no lugar do outro a quem o discurso se dirige, é tratado como objeto, como aquele que é dominado em nome de um saber, de um produto, o resultado. É um sujeito castrado. Essa produção também corresponde ao sujeito da crença. Realmente temos assistido um incremento assustador do fenômeno religioso. Se o totalitarismo é o risco de encarnações de mestres quando da dominância o discurso do mestre, ao preponderar o discurso universitário, o risco aparece a ser emergência dos fundamentos, inclusive os religiosos, dos quais decorrem tantas ações terroristas e violentas praticadas nos grupos. Então, querendo ou não, por mais que esses líderes usem falas assim mais complexas, ao mesmo tempo um tom de voz mais calmo, mais manso, né? Então, querendo ou não, acaba sendo um ato perverso. Por quê? Porque ele se utiliza das necessidades e da vulnerabilidade daquele grupo para poder tomar o poder. Então, de qualquer forma, ele domina a população de forma indireta, não de uma forma direta, né, que é uma forma bem autoritária. Não, ele vai, nesse caso, essa dominância indireta acontece quando o líder ele sabe da necessidade das pessoas, então ele começa a fazer inúmeras promessas vazias, né, utilizando de palavras bem complexas, bem sofisticadas, para poder seduzir essa população, né? E essa população ela acaba aderindo a causas, né? E por fim elas acabam se submetendo a esses líderes, né? Porque de alguma forma elas querem alguma necessidade satisfeita, é, no caso segurança, amparo, né? E acolhimento. Muitos movimentos de massa contemporâneos são movidos por fundamentalismos fanáticos que resultam em violência, nos quais o mal é realizado em nome de uma crença religiosa ou da devoção fanática de certos ideais. É o que Zizek chamava de o mal do supereu, na classificação que faz a partir da tríade freudiana. Desculpa que tinha um carro passando aqui pela rua. Bom, o tipo mais comum é o mal do eu, que é o comportamento motivado pelo cálculo egoísta e pela ambição, uma negação dos princípios éticos universais. No entanto, na análise de certas violências grupais, nem sempre se destaca um cálculo egoísta, nem uma identificação ideológica ou religiosa precisa. Então, aqui está falando desses movimentos que acabam
gerando uma certa violência, né, por fundamentalismos fanáticos, né? O nazismo foi um deles, né, que, no caso, teve o Holocausto, e matou inúmeros judeus. É claro, vários judeus sobreviveram, mas só que a ideia era essa, né? Por quê? Porque os judeus, eles estavam ganhando muito dinheiro, né? E os alemães, eles estavam ficando para trás. Então, foi a hora que surgiu um movimento nazista para poder exterminar os judeus, né? Então, querendo ou não, né, o, então esse fundamentalismo fanático era isso, né? Então, era a hora que houve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Que o objetivo era exatamente exterminar os judeus. Não conseguiram, né? Muitos deles sobreviveram, e conseguiram se refugiar para inúmeros países. Perdão, é que teve uma pessoa que passou o carrinho aqui. Então, então o nazismo, por exemplo, foi exatamente esse movimento fanático, né, a qual visava exterminar os judeus. Só que eles não conseguiram exterminar os judeus, né? Eles sobreviveram e se refugiaram para outros países, né? Assim também como o fascismo também. Então, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, o foco deles era esse, exterminar os judeus, né? E não conseguiram, né? Assim como também a Ku Klux Klan, né? Que o foco deles é eliminar a população afro-americana, só que, claro, eles não vão conseguir, né? E vários outros movimentos fundamentalistas, fanáticos, as quais visam ou exterminar determinados grupos, né? O exame mais apurado de um skinhead exemplifica que Zizek exemplifica, pode indicar que espancar estrangeiros os fazem sentir bem, já que a presença dos estrangeiros o perturbam. Trata-se do mal do isso que, resumindo, o que ele diz é o que compõe em cena um curto-circuito entre o sujeito e um objeto perdido do seu desejo. O que nos incomoda, entre aspas, no outro, no caso seria judeu, japonês, africano, turco, qualquer outra etnia, considerada, entre aspas, inferior por esses fanáticos, é o fato de ele parecer manter uma relação privilegiada com o objeto. O outro ou possui o objeto tesouro porque nele roubou e porque isso não isso nós não o temos ou representa uma ameaça para a posse do objeto. Então, esses movimentos fanáticos, que se põem como superiores, quando na verdade não são, e querem eliminar as supostas etnias inferiores ou supostos grupos inferiores, as quais esses movimentos julgam como inferiores, mas na verdade não são, né? Então, para esses movimentos de grupos que se sentem superiores aos outros, então
significa que o outro é uma ameaça. Aí, de novo, citando o livro O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, né, que nós vamos ver na disciplina de trabalho, política e pensamento econômico. Então, quando ela questiona, ela pega e fala sobre porque esses brancos, eles se acham superiores. O que ela está querendo dizer? Que os brancos, eles não são superiores, né? Aí quando a gente for ver o livro Quarto de Despejo, aí eu vou falar com mais detalhes. A outra leitura que podemos fazer, a partir de Lacan, é de que esse mal que Zizek chama de mal do isso, é a maldade que não reconhecemos em nós e mais facilmente atribuímos ao outro, ao estrangeiro, ao estranho, ao próximo. Perdão. Se esse outro fosse visto como semelhante, seria possível amá-lo, ainda que fosse um amor narcísico. E isso daria um limite ao gozo, pois se resistimos a atentar contra a imagem do outro, já que se trata da imagem sobre a qual formamos o nosso eu. Então, nesse caso, esse amor narcísico seria a idealização de si próprio. Então, nesse caso, perdão, aqui tinha um carro passando por aqui perto. Um carro não, perdão, uma pessoa passando com um carrinho. Então, esse amor narcísico, ele seria um amor que você sente pelo outro quando você projeta no outro, ou seja, quando você vê no outro características positivas que são suas. Então, aqui, nesse caso, nessa parte, se o outro fosse visto como semelhante, ou seja, uma etnia que é igual a ele, então seria possível amá-lo, mas ainda que fosse de forma narcísica. E isso daria um limite a um desprazer, pois resistimos a atentar contra a imagem do outro, já que se trata da imagem sobre a qual formamos o nosso eu. Então, a partir do momento que você vê o outro como semelhante, como igual a você, então é possível amá-lo. Só que o que acontece é que esse ódio acontece a partir do momento que a pessoa vê o outro como diferente de si. Temos que considerar, no entanto, a diferença entre esses movimentos em que a massa parece ser tomada pela pulsão de morte, né? No caso, tomado pela deusa Thanatos, na busca por um desprazer sem limites no ataque ao próximo, de movimentos de protesto desencadeados por algum tipo de indignação ou movidos por algum ideal. Então, nesse caso, que acontece? Essa pulsão de morte, ela não significa apenas aquele desejo de morrer. Não é bem isso. Muito pelo contrário. Na verdade, essa pulsão de morte seria aquele desejo de destruição, de destruir alguma coisa. Então, destruir ou exterminar determinados grupos de pessoas, as quais esses grupos são vistos como algo diferente de si. Diferente não só de si, como do seu grupo. Então, nesse caso, esses
protestos ou algum tipo de indignação, exatamente, que são movidos por um determinado ideal, é exatamente isso. No caso, a pessoa defende uma causa e para que essa causa seja evidenciada, então tem que destruir esse outro imaginário, né? Então tem que destruir aquilo que é diferente de você, né? Então, essa pulsão de morte, nesse contexto, fala exatamente da destruição do outro, da destruição do que é diferente de você, ao invés da pulsão de vida, que é exatamente ver o outro como igual, a igualdade social, a igualdade de gêneros, enfim. Ainda sob a dominância do discurso universitário, Lacan constata o surgimento de que algo que não gira é redondo, um discurso loucamente astuto, o mais astuto já feito como um discurso. Por uma pequena inversão no discurso do mestre, se produz o que passa a reconhecer como o discurso do mestre moderno, o discurso do capitalista. Seria esse laço social estruturalmente transgressivo? Ou seja, o que é uma transgressão? Transgressão é a partir do momento que a pessoa ela passa a descumprir uma determinada regra, a descumprir uma determinada legislação. Então, esse discurso, esses discursos universitários mais sofisticados, então eles acabam estimulando determinados grupos a transgredir determinada lei. No caso, como eu tinha explicado em uma outra disciplina para uma outra turma, sobre trauma de guerra, por exemplo, então, quando os soldados eles voltavam da guerra, eles voltavam, mas assim, ao mesmo tempo que eles eram condecorados, homenageados, e assim, por fora eles estivessem sorrindo e se sentindo heróis, por dentro eles estavam destruídos. Por quê? Porque, na verdade, eles acabaram violando não só uma lei, mas também algumas crenças, sejam religiosas ou morais, de matar o outro, apesar deles terem sido treinados para isso. Só que aí o que aconteceu com a população também? Ao mesmo tempo que admiravam esses soldados, por terem eliminado o inimigo, eles odiavam, desprezavam, por quê? Porque, porque mataram o outro, né? Tiveram que matar o outro, né? Então, de qualquer forma, esses soldados, eles não fizeram isso por vontade própria. Eles fizeram isso porque eles foram treinados, porque eles foram convocados para poder servir ao exército, e a partir do momento que eles serviram o exército, né, a ordem era eliminar o inimigo. Então, eles o fizeram. Só que, a partir do momento que eles sobreviveram, foram homenageados, condecorados, eles sentiram aquela culpa por ter matado o inimigo. Então, é basicamente isso. A escrita do discurso capitalista indica uma rejeição à castração, ao que podemos conceber como uma ilusão do sujeito eclipsado pelo eu e de se desfazer de uma divisão estrutural e de tentar o apagamento de traços identificatórios.
Isso faz, conforme Lacan, com que se desreconheça as coisas do amor e seja reduzido a um consumidor de objetos, inclusive dele próprio. Então, querendo ou não, o discurso capitalista, né, nesse caso, ele rejeita essa castração, essa separação, essa proibição, né? Então, a partir do momento que a pessoa ela começa a consumir desenfreadamente, né? Então, é, nesse caso, ela, digamos assim, ela supostamente estaria se sentindo livre a partir do momento que ela começa a consumir desenfreadamente, né? Então, como vimos na também em trabalho, política e pensamento econômico, né, no American Way of Life, né, que é o estilo de vida norte-americano, né, que é baseado no consumismo. Então, para que as pessoas elas pudessem atingir aquela perfeição, aquele bem-estar, né? Então, elas precisavam consumir, comprar inúmeras coisas para poder se sentir bem, para poder se sentir aceita por determinados grupos. E geralmente são objetos as quais a pessoa às vezes nem precisa, mas para poder se sentir aceita no grupo, para poder seguir determinada moda, então ela acaba consumindo, comprometendo o seu orçamento, se endividando para poder adquirir produtos que às vezes elas nem precisam. Nesse laço social, há uma tentativa de objetivação, não só do sujeito, mas também do saber e do próprio objeto. O saber ou se transforma em uma mercadoria ou se põe a serviço da sua produção. O objeto a ser recusado enquanto vazio, é desvalorizado, o que pode lhe fazer semblante possa ser suposto como como possível de ser preenchido pelo objeto de consumo. A questão é que o real não se objetiva e insiste. Enfim, essa configuração em que a recusa do inconsciente, da reprodução das coisas do amor, é a expectativa de uma satisfação possível e plena e tem efeitos. Como constata Lipovetsky, Vestic, a felicidade que resulta do consumo é uma felicidade ferida. Nunca o indivíduo atingiu o tamanho grau de desamparo ao ser considerado o único responsável pelo seu êxito ou fracasso. Do ponto de vista, desde a psicanálise, o que constatamos é que o que resulta como formas de inibição é como sintoma de angústia. Então, de novo, voltando ao estilo de vida norte-americano, que é baseado no consumismo, e assim, então as pessoas elas compram para poder se sentir bem, né, para sentir aquele bem-estar e para sentir que ela está sendo aceita, por determinado grupo. Só que, na verdade, ela compra, se sente bem, só que esse bem-estar, ele é temporário. Depois volta aquele mal-estar. Por quê? Porque, querendo ou não, aquele objeto, ou aquele produto ou serviço não a satisfez completamente. Só satisfez naquele momento que ela comprou. Depois já não está satisfazendo mais, né?
Disse que o discurso capitalista é um discurso louco, um discurso que não faz laço. Não faz laço, mas faz massa. Certamente massas muito diferentes das escritas por Freud. Então, nesse caso, como como é um discurso mais individualista, então, no caso, essa massa na verdade, são massa de várias pessoas, mas só que elas não estão unidas. Elas estão desunidas, por quê? Porque são várias pessoas, só que cada indivíduo pensando em si mesmo. Então, são cada indivíduo se autocentrando. Exatamente porque cada um vai consumir aquilo que acha que é necessário, e elas vão competir entre eles. Então, não é uma massa unida de um grupo defendendo uma causa. Não, é um grupo de pessoas, mas só que cada uma individualizada e cada uma defendendo seus interesses. Resumidamente, é mais cada um por si. Um dos efeitos, não o único, certamente, do desenlace social capitalista é a produção de fenômenos de massa, em que a ligação se dá pela identificação imaginária, a que se restringe ao nível do eu ideal. Nada de amor compartilhado ou da relação do terceiro idealizado capaz de alteridade, mas sim da relação entre semelhantes, do compartilhamento de um desprazer narcísico. Esse parece ser o caso de algumas comunidades virtuais, como o Facebook ou outras redes sociais, em que a massa de amigos, entre aspas, conectados virtualmente desde espaços diferenciados e individuais, se comunicam de forma horizontalizada, em, em trocas nas quais prepondera a mostração, entre aspas, sob a interlocução. O acento no olhar ou dar a ver o reconhecimento buscado com likes parece passar longe do reconhecimento simbólico. Então, o que acontece? Né? A hora que entra o conceito do Zygmunt Bauman de sociedade líquida, né? De relações, né? Que elas não duram muito tempo, né? Então, esses amigos virtuais, eles, na verdade, sim, eles são conectados virtualmente, mas são só algoritmos. Às vezes, não são nem pessoas em carne e osso. Então, né, essa, essa relação é uma relação fictícia. Por quê? Porque não é uma relação real. Não é quando você tem contato com o outro, você pode conversar. Não, são vários algoritmos, né, que se juntam em um grupo. Né? Às vezes defendem, entre aspas, causas, às vezes não. Né? Então, né, essas relações virtuais, né, elas são efêmeras, ou seja, elas duram pouco. E são passageiras também, detalhe. Por quê? Porque às vezes não são pessoas reais. E outra, que acontece também não só que ela citou o Facebook, mas Instagram, TikTok e outras redes sociais, é que, no caso, as pessoas elas só estão mostrando o melhor, ou supostamente o melhor delas. Mas, quer dizer, nas redes sociais é uma coisa, e offline, né, quando
a internet e as câmeras estão desligadas, é outra coisa. E geralmente essas pessoas, quando elas mostram o melhor de si, ou supostamente o melhor de si, o que elas querem? Elas querem receber o like, né? Então, elas fazem tudo com foco no like, né? Só que esse like, ele não vai preencher a pessoa por dentro, né? Freud, mesmo contestando, refere a Trotter, que fala de certo instinto gregário, que uniria as massas sem a necessidade de um líder. Gregário vem do latim gregarius, de gregs, que quer dizer rebanho. Estar junto aos iguais seria algo instintivo. Primário é uma tentativa de superação de sentimentos de incompletude do indivíduo quando está só, sem contar o mérito da discussão. Podemos considerar que há hoje uma forma de agrupamento em que se liga e se dá em relações de reciprocidade, de troca entre iguais, independentemente de um líder reconhecido enquanto tal. Defoe, que teve seu livro publicado em 2008, chamou a formação ego-gregária um novo tipo de agregado social, em que há uma proliferação de rebanhos vivendo em pequenos rebanhos, alinhados a grandes rebanhos de consumidores, de modo a serem conduzidos a fontes de abundância de interesses capitalistas. Então, o que acontece aqui? Está querendo dizer que tem uma massa de pessoas consumistas, só que assim, elas não são pessoas unidas para defender uma causa só, não. É um grupo de pessoas, elas se agrupam, mas só que é aquela coisa, é cada um por si. Então, são grupos de pessoas que cada uma defendem um interesse individual, né? Não é um grupo de pessoas que defende um interesse coletivo. Parece haver outros efeitos possíveis do desenlace capitalista, além do alinhamento dos eus que aparece nas comunidades virtuais ou nos consumidores massificados, considerados por objetinhos. Como pensar o que acontece em grupos que, identificados entre si, praticam violências, compartilhando o ódio na busca de um desprazer sem limite. Parece uma reedição do grupo de irmãos da horda primitiva, com a diferença que o alvo do ódio não é um ancestral comum, não é ao menos um lugar de exceção, mas alguém, indivíduos ou grupos diferentes ou que pensa diferente, estranho, estrangeiro, e isso pode ser alcançado à condição de inimigo. Poderíamos pensar nessas massas que se trata de relações simétricas entre iguais, não reguladas por um terceiro simbólico. Poderia se limitar a um desprazer. Bom, nesse caso, poderia, para acontecer o desenlace, ou seja, enlace é o vínculo, desenlace é a pessoa não vinculada, né, ao capitalismo, né, para poder alinhar os seus eus, né, o seu indivíduo, nas comunidades virtuais, seria exatamente as pessoas se unirem para defender uma causa. Só que aí cairia nessa questão do o nosso grupo, né, unido para defender uma causa, em detrimento do outro, né, que seria um inimigo. Então,
de certa forma, acabaria caindo nisso, né? Nós contra os outros. Outro efeito ainda parece ser nem amor nem ódio, mas a indiferença. Se tudo pode ser consumido, tudo pode ser substituído ou simplesmente descartado. A indiferença e a negação ou a recusa da diferença. Assistir a atos de terrorismo pela TV ou pela rede, por exemplo, pode confundir a realidade e a ficção, mas uma ficção fria, neutra, que não desperta emoção e muito menos compaixão. Mas não está só no virtual toda a indiferença que se produz. No dispositivo capitalista, há um agrupamento de valores, eventualmente tudo pode se tornar um valor mercantil ou não ter valor algum, inclusive a vida. Todos esses efeitos do discurso capitalista vêm junto com a tendência a um uso instrumental da palavra e a tentativa de desprestígio. Perdão, todos esses efeitos do discurso capitalista vêm junto com a tendência a um uso instrumental da palavra, da tentativa do desprestígio, ou mesmo do assassinato da metáfora e da dimensão poética. O limite para essa tendência, no entanto, se encontra no próprio fato de que a linguagem é o, é o poder que permite que a alteridade seja restabelecida e possa mudar esse discurso. E o líder? Será que no laço social capitalista pode ser localizado algum líder? Na escrita desse discurso, o significante mestre no lugar da verdade passa a ser o capital, ou seja, o mercado. Ora, o mestre capital não é encarnado por ninguém, é transsocial, atravessa todo o tecido social, efetivamente comanda. Assim como o sujeito no lugar é o agente iludido, quanto a ter acesso ao objeto e à sua verdade. Alguém que se propõe ou é tomado como líder, quando do domínio desse laço social só pode ser um líder de fachada, habitualmente manipulado pelo verdadeiro mestre. Então, nesse caso aqui, aí a gente está falando mais ou menos do rei marionete, né, que é aquele líder que, na verdade, é controlado por outras pessoas. Né? Então, ele tem, que assim, que o lema seria, eu vou deixar você pensar que a ideia foi sua, quando, na verdade, a ideia foi minha. Né? O que quer dizer isso? Que é uma pessoa é, que dá aquela ilusão de que ela foi eleita por determinado grupo, ou então que ela foi nomeada por determinados grupos também. Então, o que isso significa? Que o mestre seria o capital, mas o que seria esse capital? São várias empresas, né? São vários empresários. Né? Então, nesse caso, é o empresário que manda, né, nos determinados países. Não é o líder, né, não é aquele chefe de Estado. Eu não lembro se eu falei né, para essa turma, mas, querendo ou não, um Estado, um território, ele é um negócio. Então, a partir do momento que as pessoas elas pagam impostos, então elas estão pagando para poder estar habitadas ou então ter a sua empresa instalada em determinado lugar. Então, por quê? Porque quem controla são os empresários, né? Não é o líder em si.
Um pouco de água nesse deserto é a consideração de que, apesar da dominância de um ou outro, discurso nos vários tempos e lugares, não há um só, eles circulam. A contemporaneidade abriga um mundo complexo e culturalmente diverso, heterogêneo, apesar de tudo. Ainda que a dominância do discurso capitalista tenda a impor globalmente os agrupamentos humanos, se estruturam e funcionam simultaneamente, seguindo as diferentes lógicas e os demais discursos continuam circulando. Além do mais, se a castração pode ser recalcada, recusada ou forcluída, perdão, nos vários, no caso seria fluida, né, nos vários laços sociais, por que não, apesar da força das ondas, a rocha continuar intransponível? Então, pessoal, querendo ou não, resumidamente, o discurso capitalista perdão, não só o capitalismo, né? Seria esse discurso que levam as pessoas a consumirem desenfreadamente, comprar produtos as quais elas não precisam, mas com a ilusão de que vão preencher alguma necessidade delas, as quais não foram satisfeitas, né? E quando elas compram, elas têm um bem-estar, mas só que aquele bem-estar, ele é passageiro, ele não dura por muito tempo. Então, esse bem-estar, ele é efêmero, né? Então, ele dura pouco e rápido, né? E geralmente, essas pessoas acabam comprando, adquirindo produtos ou serviços as quais elas não precisam, né? Mas, como elas querem se inserir em determinados grupos, né, serem aceitas, então elas acabam seguindo moda. Então, pessoal, basicamente, bom, aí no caso tem as referências bibliográficas, né, e a fonte. Então, essa parte da psicologia das massas, resumidamente, eu estava aprofundando a dinâmica de poder. Lembra quando eu dei no primeiro bimestre, que eu expliquei como é que eram as dinâmicas de poder? Então, aí a partir das psicologias da massa, né? Então, ela explica como é que funciona de uma forma mais aprofundada, né, essas dinâmicas de poder. Que no caso a dinâmica de poder é a dominância direta, né, que é o líder autoritário e a população submissa e oprimida. A dominância indireta, que é um líder carismático, mas que a população que os seguidores se dividem em dois, né, que é o fanático que defende o líder e os seguidores, né, que angariam mais seguidores e capital para o líder, né, e para a seita. Só que, de qualquer forma, a população ela continua oprimida, mas com a ilusão de que a necessidade de não só pertencimento, acolhimento, segurança, elas estão sendo segurança e proteção, elas estão sendo satisfeitas, mas não estão. E o rei marionete, que é quando um chefe de estado ele é controlado por uma outra pessoa ou outras pessoas, ele tem a ilusão de que ou ele foi eleito ou ele foi nomeado por determinados grupos de pessoas. Bom, então, com relação à psicologia das massas, no discurso da dominação, é basicamente isso.